Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Quero te convidar a começar esse culto cantando ao Senhor, dizendo: Eu te bendirei, eu bendirei o teu nome, Senhor. Vamos cantar juntos? Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano, ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim.
seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Esse Deus que nós bendizemos e que nós buscamos, essa face que nós queremos ver, é Deus conosco. É um Deus poderoso que nunca falhará, que não nos abandonará. É um Deus perto de nós. Vamos cantar juntos? Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, exaltamos o teu nome e buscamos contemplar tua face. Buscamos ser cheios do teu Espírito, para que ao abrir a nossa boca, as tuas palavras fluam através de nós,
para que esse teu poder, o poder do amor, o poder da entrega, possa se aperfeiçoar e se fazer presente na nossa vida. Essa é a nossa oração como igreja e essa é a minha oração como mensageiro do Evangelho nessa manhã. A minha oração é que o teu poder se aperfeiçoe nas minhas fraquezas e que apesar de mim o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós teremos a última mensagem da série Mascarados, nos protegendo de nós. Vou tomar meu café aqui antes que ele esfrie, que vocês vão falar que meu café esfriou. Nós já falamos nessa série sobre o muro da inimizade, a barreira que separava os judeus dos gentios, essa barreira que separa dois povos distintos, que difere as pessoas, é um muro separatista. A gente já falou sobre esse muro de inimizade que era baseado em leis e ordenanças lá em Efésios. A gente já falou que a queda desse muro simboliza a união entre dois povos diferentes e que a máscara é aquilo que nos atrapalha de nos unirmos. Então, tudo aquilo que é o muro e a barreira de inimizade é uma máscara. Tudo aquilo que nos atrapalha de praticarmos a comunhão é um muro que deve ser derrubado pelo Evangelho. Então a gente falou sobre isso na primeira mensagem. Na segunda mensagem nós falamos um pouco sobre a mentira e a verdade. A mentira é como um véu, uma máscara que nós usamos, e a verdade no grego é aletheia. Aletheia significa revelar, o desvelamento. Então, revelar-se, eu me mostrar ao outro, me mostrar a você, é tirar esse véu, tirar a máscara, dizer a verdade. E aí na segunda mensagem nós falamos um pouco também sobre a confissão de pecados, admitir as nossas falhas uns para os outros, admitir os nossos fracassos, fugir da hipocrisia e sermos sinceros uns com os outros. Isso a gente falou na segunda semana. Semana passada, na terceira mensagem dessa série, nós falamos sobre esse aspecto do amor, desse tirar da máscara no micro e no macro, que deve haver uma coerência. Eu não posso amar o indivíduo que está próximo de mim e fechar os meus olhos e ser indiferente para o indivíduo que está longe de mim, porque ele também é meu irmão e irmã em Cristo. E ainda que ele não creia em Cristo, pela fé ele pode ser meu irmão e minha irmã um dia, então por isso eu dou a ele amor. Amor a quem está perto e amor a quem está longe. Esse dizer a verdade, esse tirar a máscara, esse confessar pecados, toda essa nossa série de tirar essas máscaras para deixarmos de nos proteger de nós, parar de nos proteger de nós, toda essa série é fundamentada no amor. É uma prática do amor. Como nós vamos amar uns aos outros de maneira cada vez mais plena, cada vez mais profunda, dia após dia, até Jesus voltar ou até o dia da nossa morte. Então, essa é a nossa série Mascarados. Mais um golinho de café. Hoje eu quero fazer um passeio pela Bíblia, um passeio pelas Escrituras, e olhar para alguns textos importantes. É o fechamento da nossa série. Eu queria só mostrar como muitas pessoas, muitos autores bíblicos falam sobre isso. Eu queria começar com o apóstolo Pedro. Então, se você tem sua Bíblia aí, abre lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. O que Pedro fala sobre o amor ao próximo, sobre a comunhão, sobre a unidade, sobre esse movimento de tirarmos as nossas máscaras para nos unirmos uns aos outros. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, Pedro incentivando os leitores da sua carta a um amor sincero. Sincero, a gente falou nas lives, a gente falou um pouco sobre isso. Sincero é aquele vaso que não tinha cera. Então, o oleiro estava fazendo o vaso de barro, e aí, quando o vaso tinha uma trinca ou quebrava, o oleiro juntava e colocava uma cera que maquiava a falha. Esse vaso encerado, ele era um vaso de pouco valor, porque ele estava trincado, mas ele estava apenas maquiado com a cera. O vaso de maior valor era o vaso sem cera, o sincero. E então, ser sincero é uma vida que não esconde as rachaduras, que não esconde as falhas, é íntegra, inteira. Então, ser sincero uns com os outros, o amor deve ser sincero, como o apóstolo Pedro está ensinando pra gente. Então, significa eu não esconder minhas rachaduras de você, eu não me esconder de você, e a gente falar a verdade e viver praticando esse amor, aprofundando a nossa relação. Então, esse é o que Pedro diz. Vamos olhar o que Tiago diz. Tiago, capítulo 5, versículo 16.
Diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago também tem em mente essa união. A carta de Tiago inteira vai falar sobre não separem ricos e pobres, não façam acepção de pessoas, a fé de vocês deve se manifestar de maneira prática nas obras, a fé de vocês deve ser acompanhada de obras de amor, obras de solidariedade. Então, o amor não deve ser uma teoria, o amor deve ser uma prática que não separa pessoas, que não faz distinção entre ricos e pobres. E então, quando vocês querem praticar esse amor, essas obras de amor, essa unidade, vocês vão fazer isso confessando pecados uns aos outros e orando uns pelos outros. Por quê? Porque vocês estão unidos, vocês estão conectados. Essa confissão de pecados é então dizer a verdade, tirar a máscara, tirar o véu. Isso é o que Tiago diz. A gente já viu o que Pedro disse, a gente já viu o que Tiago disse. Vamos ver o que João diz. Eu quero ler um outro texto de 1 de João. Nós lemos já 1 de João em uma mensagem da série. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Já disse para vocês que a minha carta de João é solta. 1 de João está aqui solto. Se alguém quiser emprestado um dia, posso emprestar 1 de João. Capítulo 4, versículo 20. Diz o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então aqui João está concluindo um pensamento muito, assim, a primeira carta de João, ele fala muito sobre esse tipo de amor. Então aqui ele está concluindo, dizendo, você quer amar a Deus, você quer praticar uma espiritualidade cristã, sabe o que significa ser cristão? Significa amar o próximo. Você não ama a Deus a quem você não vê, se você não amar o próximo a quem você vê. Então, quando eu estou diante de um próximo, do outro, eu me escondo, eu me afasto, eu me reservo, eu me distancio, eu não tenho intimidade, não tenho união, nem unidade com esse próximo. Se eu não estou unido a esse próximo, como é que eu vou dizer que eu estou unido a Deus? Se eu não amo, não me dedico intenção, esforço, zelo, empenho, trabalho mesmo. A comunhão dá trabalho, gente, intimidade dá trabalho. Intimidade, ela pode acontecer naturalmente, organicamente, e vai levar anos para você construir essa intimidade, essa amizade, essa confiança, ou essa intimidade, essa fraternidade pode acontecer rápido. Só que essa velocidade, essa rapidez demanda esforço e empenho, intencionalidade na relação. Demanda que eu acredite em você, que eu te dê um voto de confiança antes que você mereça. Demanda que eu me mostre vulnerável e dê a você condição de me ferir caso queira fazer assim. Então é um passo de coragem, um passo de intenção, um passo de esforço. Essa comunhão bíblica, ela pode se construir ao longo de muitos anos, devagarzinho, ou ela pode se construir mais ágil, mais rápida, se nós aplicarmos intenção, esforço, desejo por essa comunhão, desejo por unidade. Então, se eu e você praticarmos esse amor a Deus, que se manifesta no amor ao próximo, nós nos uniremos com mais rapidez, com mais intenção, com mais verdade, com mais profundidade. Eu quero me unir a você e por isso eu faço um esforço para que isso aconteça. Nós já vimos o que Pedro falou, Tiago falou, João falou. Então Pedro, Tiago, João, só falta agora quem? O barquinho. Só falta quem... Brincadeira. Nós vamos passar para outros autores da Bíblia para continuar esse passeio. O que o apóstolo Paulo fala sobre isso? O apóstolo Paulo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então é justo que ele tenha muitos textos falando sobre isso. Eu não quero ler todos, eu vou selecionar alguns. Vou ler um e vou falar de outro. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 2. Só guardar a 1 de João aqui, que às vezes ela escapa da minha Bíblia. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 2. Olha o que Paulo diz. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, que vocês querem viver em comunhão, querem completar a minha alegria, a alegria do apóstolo que pregou aos filipenses, aquele que era o pastor dos filipenses. Ele diz assim, vocês querem me deixar feliz? Então tenham um modo de pensar. Concordem entre si, pensem da mesma maneira. Como é que você faz para pensar da mesma maneira com pessoas diferentes? Através de muito diálogo, muita conversa, muito debate de ideias.
Porque eu penso a realidade de uma maneira, você pensa de outra, e eu só vou conhecer a sua maneira de pensar se você me disser. E eu só vou ouvir se eu estiver disposto a te escutar. Porque às vezes a gente está só falando e ninguém está ouvindo ninguém. As redes sociais têm esse aspecto. Facebook, Instagram, a gente tem uma característica que é todo mundo quer falar, todo mundo quer gritar, mas ninguém quer ouvir ninguém. Então na igreja não pode ser assim. O apóstolo Paulo está dizendo, para que eu fique completamente alegre por vocês, completem a minha alegria. Façam o quê? Considerem o outro superior. Então a opinião do outro é melhor que a minha. O ponto de vista do outro é melhor que o meu. Quando eu for considerar os interesses, não considere apenas os meus interesses, mas os interesses dos outros também. Considerar esses interesses dos outros superiores aos meus. O que isso significa? Que as preocupações do outro também devem estar no meu campo de preocupações, no meu radar. Eu não devo me preocupar apenas com o meu próprio umbigo, porque isso vai gerar cada vez mais angústia e sofrimento. Se eu me preocupo muito comigo mesmo, eu fico cada vez pior. Mas quando eu coloco a preocupação do outro, a vida do outro, os dilemas do outro, quando eu considero o ponto de vista do outro, eu me conecto ao outro. Eu derrubo esse muro de inimizade, essa separação que existia entre nós, e eu me congrego, me comungo, eu me uno ao outro, porque o meu pensamento está conectado ao pensamento dele. O meu jeito de pensar, o mesmo amor, a mesma atitude. Quando alguém olhar o jeito de agir, vai ver que o jeito de agir é parecido. No que o jeito de agir dos cristãos se parece? É justamente na atitude de colocar o outro superior a si mesmo. É a humildade de coração. A pobreza de espírito, a humildade de coração, em que considera o outro como alguém muito importante. Paulo também fala de Efésios 4:3, é um texto que eu cito o tempo todo, que diz assim, façam todo o esforço para preservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, quando Paulo fala todo esforço, no grego original, ele quer dizer todo esforço mesmo. E eu queria que você avaliasse no seu coração qual é o tamanho do esforço que você tem feito para preservar a unidade do Espírito, a unidade dos cristãos no Espírito. Qual é o tamanho do esforço... quase derrubei meu café. Qual é o tamanho do esforço que eu e você temos empenhado para que a comunidade dos cristãos seja unida e unificada, caminhe em unidade, em comunhão? Paulo diz em Efésios que nós devemos fazer todo o esforço. A nossa luta, e aí quando a gente vai chegar em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Essa luta não é lutada com armas da carne. Essa não é uma luta lutada com espada, com escudo. A luta contra principados e potestades, esse espírito da época, esse espírito da desobediência e da rebeldia em relação a Deus, nós lutamos contra esse espírito com armas espirituais, a fé, a salvação, a palavra, a oração. E essas armas espirituais também são aplicadas na comunhão. É a nossa comunhão, a nossa unidade que triunfa sobre os principados e potestades. É a comunhão e a união daqueles que servem, daqueles que são debaixo do reino do Cordeiro, em Apocalipse, é a união desses debaixo do Cordeiro que supera o poder da besta. É o Cordeiro que vai vencer a besta. E a nós, que estamos debaixo do poder do Cordeiro? A nós só nos cabe nos unirmos. Amar fraternalmente uns aos outros. Viver em unidade, viver em união. Então essa nossa união, essa união que demanda todo o nosso esforço em Efésios, esse único jeito de pensar que Paulo fala aqui em Filipenses, João falou sobre amar a Deus amando o próximo, Tiago fala sobre confessar os pecados aos outros, Pedro fala sobre esse amor fraternal, esse amor sincero. Nós estamos passeando pela Bíblia e vendo que a Bíblia toda concorda com essa ideia de que nós devemos nos unir uns aos outros, tirar essas máscaras, parar de nos separarmos e vivermos em unidade. Isso desde o Gênesis. Eu estou citando aqui mais o Novo Testamento, mas desde o Gênesis. Quando Caim se apresenta para Deus, a primeira pergunta que Deus faz para Caim é: onde está o seu irmão? Porque quando nós nos apresentamos para Deus, é essa pergunta que Deus nos faz: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Você quer se apresentar a mim? Onde está o seu irmão? Por isso que a Bíblia diz, aquele que deseja apresentar uma oferta, mas tem algo contra o seu irmão, antes vai lá e resolve a sua desavença com o seu irmão, para depois apresentar uma oferta a Deus. Porque Caim tinha esse problema. Caim primeiro resolveu o seu irmão e depois foi lá apresentar a oferta. Mas ele não resolveu o conflito, ele resolveu silenciando o seu irmão, matando, assassinando o seu irmão. E quando ele foi se apresentar diante de Deus, Deus rejeitou a oferta dele.
Porque se no nosso coração nós silenciamos o nosso irmão, como a moda diz agora, nós lacramos, né? Lacrar é fazer o outro ficar em silêncio, é fazer o outro calar a boca. Então, se na minha atitude eu calo o outro, eu faço o outro ficar em silêncio, eu assassino o outro, eu odeio o outro, eu me separo do outro, eu não tenho nem como eu chegar perto de Deus e eu apresentar uma oferta para Deus. Assim como Deus rejeitou a oferta de Caim, rejeitará a minha. Então, dessa forma, gente, desde Caim e Abel, desde Adão e Eva, toda a Bíblia, por isso que nós estamos passeando, toda a Bíblia concorda que para nos achegarmos a Deus, para praticar uma espiritualidade cristã, nós devemos nos unir uns aos outros. Vamos fazer um passeio aqui, ó. Judas, tem um livro na Bíblia que chama Judas, não sei se você sabia, está antes do Apocalipse. Judas, versículo 18 e 19. Judas só tem um capítulo, então é Judas, versículo 18 e 19. Judas está condenando e atacando firmemente os ímpios, os pecadores. E olha o que esses ímpios e esses pecadores fazem, versículo 18 e 19. Judas vai trazer à memória aqui a palavra dos apóstolos. Os apóstolos diziam o seguinte, versículo 18. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Então Judas aqui está condenando, esse Judas é irmão de Tiago, não é Judas Iscariotes, tá? Porque o Judas Iscariotes ele se matou logo depois de trair Jesus, então não tinha como ele escrever esse texto aqui. Esse Judas é o Judas irmão de Tiago. E olha só como ele diz, os apóstolos, ele está trazendo à memória, os apóstolos já diziam uma coisa, que nos últimos tempos apareceriam zombadores. O que esses zombadores impiedosos? Ímpio é impiedoso, aquele que não tem piedade, aquele que vê o outro sofrendo e não se compadece, não sente dor, não sente nada. É o impiedoso, o ímpio. O que o ímpio faz? O ímpio causa divisão entre o povo. É isso que o texto está dizendo. Eles seguem os próprios desejos e causam divisões entre vocês. Por quê? Porque eles seguem a tendência da própria alma. Eles estão mais interessados no próprio umbigo, no próprio benefício, na própria alma. Eles não têm o Espírito. Eles causam divisão. Então, o ímpio é aquele que causa divisão. E o pio, que o ímpio é o que não tem piedade. E o pio, que é o piedoso. O piedoso é aquele que causa a união. Então, enquanto o ímpio causa divisão, o piedoso causa a união. Essa é a ideia da Bíblia. Então, o injusto, o ímpio, aquele que é o malvado, ele causa divisão. E o santo, o justo, o discípulo de Jesus Cristo é aquele que vive em amor, é aquele que é amável, é aquele que promove reconciliação, é aquele que é um pacificador, o que tem fome e sede de justiça, para que haja equilíbrio, para que haja igualdade, união e unidade. Então, esse é o que anda com Jesus. Estou fazendo um passeio, gente, para mostrar que essa ideia de tirar as máscaras, da gente se unir, da gente caminhar mais próximo um do outro, não está apenas em um versículo isolado na Bíblia. Toda a Bíblia fala sobre isso. E se toda a Bíblia fala sobre isso, nós devemos nos dedicar mais e mais a isso. Nos aprofundar no conhecimento da palavra para que nós nos aproximemos uns dos outros. A gente pare de mentir, pare de usar máscara, fuja da hipocrisia, fuja da falsidade e a gente cuide mais um do outro, a gente se abra mais um para o outro. Hebreus, eu já falei Pedro, Tiago, João, já falei do Barquinho, já falei do Paulo, já falei do Judas. Hebreus, o autor de Hebreus ninguém sabe quem é, mas olha o que Hebreus fala. Hebreus capítulo 10, versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O versículo seguinte ele vai falar para não deixar de se reunir como igreja. O que é uma reunião como igreja? Não deixemos de nos reunir como igreja. É considerar uns aos outros. Então, eu considero você, você me considera. Para quê? Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, nós nos consideramos, nós levamos em conta as questões uns dos outros, nós levamos em conta um ao outro, para que nos incentivemos cada vez mais, a amar cada vez mais, eu te amar mais, você me amar mais, nós amarmos mais uns aos outros, nós dois juntos amarmos mais as próximas pessoas, a igreja como um todo, nós como igreja amarmos mais a cidade, assim nós estamos nos incentivando também às boas obras. Essas duas coisas estão interligadas. Na verdade, são muitas coisas interligadas. A espiritualidade cristã eu só posso dizer que amo a Deus acima de todas as coisas quando eu amo o meu próximo. Eu só posso dizer que eu amo o meu próximo se esse amor não é de boca nem de palavra, é um amor concreto e real que se faz manifesto.
Então, eu só posso dizer que amo a Deus se eu amo o próximo, se o amor não é teórico, nem palavreado, nem só falatório. Esse amor tem que ser prático, tem que ser vivenciado. E quando nós, como comunidade dos santos, comunidade dos discípulos de Jesus, transmitimos esse amor em boas obras para os de fora. Então, tudo isso está interligado. A ação social, a evangelização, a comunhão, a comunidade, a espiritualidade, a devoção, a piedade, tudo isso faz parte de uma conexão, uma coisa só. O autor de Hebreus ainda coloca no capítulo 13, versículo 1, seja constante o amor fraternal. E no versículo 16, ele continua o raciocínio dele dizendo, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, repartir com os outros o que eu tenho, fazer o bem, o amor fraternal sendo constante entre nós. Olha quantos versículos, hoje a nossa mensagem é só leitura de versículos. Olha quantos versículos colaboram ou corroboram para que a gente ande em unidade, para que a gente ande em união. E por fim do nosso passeio, eu vou falar de um último autor aqui, não dá para chamar ele de autor, mas eu vou falar de uma última mensagem na Bíblia sobre a nossa unidade. Vou ler uma poesia e a gente encerra. Esse último, e eu deixei por último porque é o mais importante, é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em João capítulo 17, ele fala sobre isso. Seria muito legal que a gente lesse e estudasse o capítulo todo. Quem participava daqueles estudos de quarta-feira, sabe que a gente já estudou João 17. É um capítulo que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. E Jesus, em João 17, ele está fazendo uma oração a Deus. E olha só que interessante, como ele começa essa oração no versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna não consiste em um lugar com ruas de ouro, porque não faz sentido ter ouro nesse lugar, porque esse lugar não é regido pelas leis do comércio. Então, o ouro não é esse ouro que a gente tem aqui hoje. Quando a Bíblia fala das ruas de ouro, ela está dizendo assim, apenas metaforicamente, é uma metáfora. Então, a vida eterna, o que é de fato a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus. É isso que nós vamos fazer para a eternidade. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna consiste em conhecer Deus. Conhecer, eu só conheço aquele que se revela. Revelar é tirar o véu, é a aletheia, é o desvelamento, é a verdade de Deus. Eu só conheço a verdade que me liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Quando esta verdade que liberta tira o véu, ela se revela. Eu só conheço Deus quando Deus se revela a mim. Então, a vida eterna é conhecer um Deus que se revela a mim. Como Deus se revela a mim? Em Jesus Cristo. Por isso, conhecer Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que nós vamos fazer para toda a eternidade? Conhecer Deus. E como é que nós conhecemos Deus? Conhecendo Jesus. Porque Jesus disse no capítulo 14, João 14, 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, eu não chego a Deus a não ser por Jesus. Se Jesus é o caminho para chegar até Deus, nós precisamos trilhar o caminho da verdade e da vida. O caminho do revelamento, do desvelamento, o caminho da verdade, é o caminho da aletheia, o caminho de tirar o véu. Para eu conhecer o Deus que está atrás desse véu, o Deus transcendente, eu preciso trilhar o caminho de Jesus. Então, o que eu vou fazer para a vida eterna? O que é a vida eterna em João 17,3? É trilhar o caminho da verdade e da vida de Jesus em João 14,6. E aí em João 15:12, olha o que Jesus diz. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Então eu quero trilhar o caminho de Jesus. Aí eu pergunto, Jesus, como é que eu trilho o seu caminho para te conhecer e assim conhecer o Pai? Ele diz, bom, para trilhar o meu caminho, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros. De forma que, se eu quero, para a vida eterna, conhecer Deus, o Deus transcendente, o Deus totalmente outro, alguns teólogos chamavam ele de Deus abscôndito, esse Deus que é infinitamente maior, se eu quero, para a vida eterna, conhecer esse Deus, eu preciso trilhar o caminho de Jesus. Jesus disse que o caminho dele era amar uns aos outros como ele nos amou, um amor sacrificial, um amor que se doa e se entrega pelo próximo. De forma que, se eu quero conhecer Deus,
eu preciso te amar e você precisa me amar. Nós precisamos assumir um compromisso um com o outro, de amor e profundidade e intimidade, para que no nosso relacionamento, na profundidade do nosso relacionamento, nós possamos conhecer Deus. Nós não vamos conhecer Deus sem trilhar esse caminho. Não tem como. Então, se eu quero conhecer Deus, nós cantamos, eu te busco, eu te procuro, eu quero ver tua face, nós só temos um caminho, eu te conhecer melhor, você me conhecer melhor, a gente cuidar da vida um do outro, a gente participar da vida um do outro, a gente ajudar um ao outro na jornada, nas dificuldades, nas necessidades, enfim, é praticar a comunhão. Aí você pensa que eu misturei um monte de texto, eu fui de João 17 para João 14, para João 15, parece que eu misturei conhecer Deus com comunhão e não faz sentido nenhum. Quer ver como faz sentido? No próprio João 17, na própria oração, que Jesus começa falando que a vida eterna é conhecer Deus, ele, mais para o fim da oração, no versículo 23, ele diz que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Ou seja, o mundo só vai saber que Deus os ama, o mundo só vai saber que Jesus é o Filho de Deus se nós permanecermos unidos. E nós permanecendo unidos, nós estamos unidos uns aos outros, unidos a Jesus, unidos a Deus. E nessa união, nós, juntamente com Jesus, revelamos Deus às outras pessoas. Por isso a comunhão é o nosso melhor método evangelístico. Tá fazendo sentido, gente? Eu tô misturando um monte de coisa aqui. Eu espero que vocês aí estejam observando isso como um grande panorama do que é comunhão, do que é unidade, do que é a nossa fraternidade cristã, de como nós devemos viver unidos. Essa é a mensagem de Jesus. A vida eterna é conhecer Deus. Nós só conhecemos a Deus andando em unidade, em amor ao próximo. É amor ao próximo, amor ao próximo. E façam todo o esforço para amar cada vez mais, para viver em unidade, para viver em união. Então, quando houver discordâncias entre vocês, façam o possível para sanar essas discordâncias e concordarem. Não é impossível haver discordâncias, não é proibido haver discordâncias, não é proibido haver divergências, mas é proibido haver separação, é proibido haver facções. Então nós podemos ser diferentes, mas nós temos que andar juntos. Eu tenho que respeitar o que você pensa e você respeitar o que eu penso. Eu tenho que amar você do jeito que você é e você me amar do jeito que eu sou, e nós nos ajudarmos a evoluir. Porque eu amar você do jeito que você é e te acolher não significa que eu concordo com tudo que você faz, não significa que a Bíblia concorda com tudo que você faz. Vai significar que em algum momento eu vou ter que pontuar que você está errado. E eu espero que você faça o mesmo por mim. Biblicamente, me corrija quando eu estiver errado. E mostre na Bíblia, nas Escrituras, alguma conduta minha que precisa ser corrigida, precisa ser melhorada. Essa é a comunhão dos santos. É através desse diálogo, desse corrigir mútuo, através de eu me abrir para você, você se abrir para mim, e nós edificarmos, nós nos exortarmos, nos incentivarmos ao amor e às boas obras, nos corrigirmos mutuamente. É assim que nós vamos conhecer Deus, é assim que nós vamos evangelizar, é assim que Deus se tornará conhecido na terra. Quero ler uma poesia que fala sobre isso. Essa poesia é do Roberto de Amanso. Roberto de Amanso escreve uma espécie de literatura de cordel, de músicas nordestinas, de baião, e essa poesia está dentro de uma música do Oficina G3, é uma poesia muito bonita. Ela diz o seguinte: um nó, dois nós, eu mais um ou mais, um ser simplesmente. O eu poético do verdadeiro encontro, nó no plural, nós. Se o nó é na garganta e um de nós aflito, o outro sossegado, erudito, tem um antídoto. E assim sucessiva, alternada e alternativamente, amigos. Do saber no lazer, no ócio e no labor, buscando o equilíbrio temperante. Dás-me que dou-te todo o meu ser, todo o meu querer ser, todo ouvido. Havendo ouvido, e por seus conteúdos movido, cada indivíduo vai e ver, vir ávido dizer: conte comigo, praxis edificante. Essa poesia resume o que a gente tem dito aqui nessa série Mascarados. Nós somos um. Nós não precisamos nos proteger de nós. Em Jesus Cristo, eu sou um contigo, você é um comigo. Meu desafio, e o seu aqui, o nosso desafio como igreja, é aprofundar essa comunhão. É aplicar intenção, desejo, empenho, zelo, trabalho, para que essa comunhão fique cada vez melhor, cada vez mais profunda. Por isso eu quero deixar aqui 3 perguntas para a nossa reflexão. Quando a gente fala de máscaras, a gente fala de
uma metáfora. Não estou falando da máscara mesmo que tem que usar, eu estou falando de uma metáfora. E quando a gente fala de metáfora, é legal porque cada um entende de uma maneira. Cada um tem o seu entendimento. Então, eu quero colocar aqui a primeira pergunta. O que a gente vai fazer? Pra gente refletir, pra gente pensar, mas você pode responder essas perguntas. Se você estiver no YouTube, no computador ou no celular, tem um chat, que se você estiver no computador, ele fica aqui do lado de cá. Tem um chat, pode ser do outro lado também, eu não sei se a câmera está invertida. Mas vai ter uma conversa rolando no YouTube mesmo. Você pode responder nessa conversa do YouTube, ou você pode responder dentro de um grupo do WhatsApp, o grupo central aberto, que é o grupo onde todo mundo pode partilhar. Se você ainda não está no central aberto, quer participar, quer responder, quer entrar nesse bate-papo, manda uma mensagem para esse número que está aqui embaixo, esse número vai te incluir no grupo para você poder conversar com a gente. Então a primeira pergunta para a gente bater um papo, para a gente refletir e meditar juntos é: quais são as máscaras que nos impedem de sermos um? Eu já falei algumas aqui na série, mas você talvez esteja entendendo de um jeito diferente. É uma metáfora, máscara. Quais são as máscaras que nos impedem de sermos um? Na sua opinião, no seu jeito de ver a vida, no seu jeito de observar a nossa igreja, as igrejas em geral, o que você acha que tem impedido a nossa comunhão? Manda aí nos grupos de WhatsApp ou aqui no chat. Eu estou aqui agora gravando, mas enquanto você está assistindo no culto, domingo de manhã, eu estou online aí para interagir com vocês também. Então, manda a sua resposta aí. Segunda pergunta. Partindo para um lado mais pessoal, mais íntimo, individual, o que te impede de se unir à comunidade? O que impede você? Quais são as barreiras que você encontra no seu emocional, no seu psicológico, no seu passado, na sua trajetória, na sua bagagem? Quais são os muros que você levanta em relação ao próximo? Caso você não queira responder isso, fique em paz. Caso você queira só meditar e refletir sobre essas coisas, faça isso. O que impede você de se unir ao próximo? E a terceira pergunta, caminhando para a prática, como você pode dar pequenos passos em direção à comunhão? E por que eu coloquei pequenos passos nessa pergunta? Porque eu não espero que a gente saia daqui dessa mensagem vivendo uma união e uma unidade plena, uma unidade assim irretocável, que a partir do momento que encerrar esse culto aqui, a gente vai estar plenamente unido ao ponto de a gente saber o que o outro está pensando, quase como uma telepatia. Não é isso, gente. A gente precisa dar pequenos passos. O que eu espero nessa série de reflexões é que depois dessa série você dê um pequeno passo. Que você faça um pequeno esforço a mais rumo à comunhão, rumo à comunidade. Até que nós nos unamos. É ruim conjugar assim, né? Até que a gente seja mais unido, até que a gente seja um, até que a nossa comunidade ande em unidade, como Jesus nos mostrou, como Pedro, Tiago, João, o Barquinho, Paulo, Judas, o autor de Hebreus, todo mundo já falou sobre isso, até que nós sejamos um. O que você pode fazer? Se você quiser digitar essa resposta, quiser colocar aqui no chat, quiser colocar nos grupos de WhatsApp, fique à vontade. Se você quiser apenas refletir e guardar no seu coração, também fique à vontade. Mas a ideia é nós refletirmos agora, no final dessa série, o que eu posso fazer, o que você pode fazer para praticar essa comunhão, para colocar isso em prática, para a gente se aprofundar mais, para a gente se revelar um ao outro, para a gente se conhecer melhor. Vamos orar? Senhor, eu clamo que o Senhor nos dê a coragem necessária para tirarmos as nossas máscaras e praticarmos essa unidade da comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns avisos bem rápidos. Primeiro aviso é sobre as finanças, você está acostumado a ouvir esse aviso. Semana passada eu falei que a gente tem sido fiel à contribuição financeira, cada um da nossa igreja, cada membro tem feito a sua parte e a gente tem atingido as nossas metas para poder quitar as nossas contas em dia. E eu tô aqui de novo para dizer isso, gente. A gente continua fiel, a gente continua conseguindo quitar as nossas contas. Isso é motivo de grande alegria, de poder dizer glória a Deus, porque Deus tem sido fiel a nós, Deus tem enviado sustento a nós, e nós temos despertado para a nossa responsabilidade. Cada um aqui tem feito a sua parte, e isso é maravilhoso, isso é motivo de dizer Deus seja louvado, aleluia, louvado seja o Senhor.
Eu quero te incentivar a continuar nessa fidelidade, a continuar participando disso. Porque é através da sua fidelidade, através do pagamento das nossas contas em dia, que a nossa instituição religiosa, Igreja Batista Central de Itu, pode continuar propagando o Evangelho, sendo uma comunidade que se une cada vez mais, que sinaliza o amor de Deus, que faz com que esse amor teórico, ideológico de Deus se transforme em algo concreto, material. O amor de Deus que nós conhecemos no intelecto está se materializando na nossa igreja, e é por causa das suas contribuições, isso tem se tornado real no nosso meio. Eu glorifico a Deus pela sua vida e te incentivo a continuar nessa fidelidade. A fidelidade também não é só para as contas que a gente tem pago. O segundo aviso, muito importante, é a campanha Central Social. Nós nos unimos a algumas ONGs, algumas igrejas parceiras, e nós estamos promovendo a solidariedade e o bem para quem precisa na nossa cidade. Gente, essa campanha ela está crescendo. Isso é muito legal, porque quanto mais a gente ajuda, mais gente aparece para ajudar e mais gente precisando aparece. Parece que as coisas criadas, a natureza criada, aguarda com grande ansiedade que os filhos de Deus sejam revelados. Isso está lá em Romanos. Parece que quando os filhos de Deus se revelam, quando o bem acontece, parece que tem muita gente esperando por esse bem. Então, quanto mais a gente ajuda, mais demanda aparece. E, curiosamente, mais gente querendo ajudar também aparece. Por isso, eu glorifico a Deus, porque vocês têm doado coisas, doado alimentos, doado cesta básica, doado, enfim, mantimentos para quem precisa. E glorifico a Deus porque Ele tem nos dado novas oportunidades de doar. Tem mais projetos aparecendo, mais gente precisando aparecendo. Agora a gente apareceu essa semana, eu estou gravando isso aqui no dia em que a gente divulgou um novo desdobramento da campanha, então eu não sei o que vai acontecer depois. Talvez no domingo, quando você estiver assistindo esse culto, esse problema tenha sido sanado, mas o problema de uma pessoa que precisa mobiliar uma casa e que futuramente a gente já espera que outras pessoas vão precisar da mesma coisa, situações de emergência, uma pessoa que não tem um móvel, não tem uma cama, não tem um guarda-roupa. Então a gente está aqui se unindo para poder contribuir numa grande rede de solidariedade. Essa semana a gente conectou com mais uma ONG que atende outros bairros. Então, assim, a campanha está crescendo, a solidariedade tem aumentado e eu glorifico a Deus porque vocês são solidários, porque vocês têm demonstrado amor a Deus, amando os pobres e vulneráveis dessa terra. Nós estamos juntos nessa. Nós estamos testemunhando do amor de Jesus quando nós nos engajamos nessas campanhas. Fala com o Anderson. Se você já doou tudo que você podia, compartilha nas suas redes sociais, fala com os amigos que você conhece, fala com outras pessoas. Gente, não é exclusividade dos cristãos a doação e a solidariedade. Não são só os cristãos que podem doar. Outras pessoas do seu convívio também podem fazer o bem. Então, convida todo mundo. Passa essa campanha, essa rede de solidariedade para todo mundo. Na confiança de que se é esse central social, se você fala com o Anderson, saiba, confie que essa doação vai chegar em quem precisa. A gente pode, então, garantir que não tem nenhum desvio no meio do caminho, ninguém não tem nenhuma ONG de má índole nesse grupo. Por isso, a gente atesta e coloca aqui o símbolo do Central Social, para que você faça a sua doação sabendo que ela vai chegar onde precisa chegar. Enfim, chegamos ao fim de mais um culto online. Nós vamos agora para a nossa live. A live é no Instagram, @centralbatistaitu. E eu convido você para que nessa live a gente tenha um momento mais interativo. Aqui eu falei, mostrei vários textos bíblicos, fiz algumas reflexões, mas eu quero conversar com você ao vivo nessa live lá no Instagram do Central Batista Itu. Então eu te convido, se você não for para a live, eu desejo a você uma ótima semana e se você for para a live, até daqui a pouco.